Tá todo mundo aí, gente? Faltando o Bernardo, né? Alana, né? Professor, se a Alana Diga. não conseguir, se a Alana não conseguir entrar, Uhum. ela tem vários problemas com a internet no local que ela mora. A Aham. internet não funciona perfeitamente. Tá. O Bernardo vai conectar? Vai, ele tá conectando. Tá. Caraca, que ele saiu altão. Porque eu tô no fone, deve ser isso. É. Esperar o Bernardo entrar então. E a gente conversa. Agora só tá faltando a Alana, né, gente? Professor, tá me escutando? Tô, agora tô. Ah, tá muito. Só falta a Alana que tá nesse problema de internet, é isso? Correto. Beleza. Pessoal, eu queria entender o que que tá acontecendo aí com o grupo, o que que houve, o que que o grupo tá sentindo aí, que eu conversei com a Verônica ontem, com a Daphne, com o Bernardo outro dia. E aí eu queria saber o que está acontecendo e para a gente esclarecer tudo aí e ver o que, que a gente pode traçar aí como próximas ações a serem realizadas. Professor, boa noite. Boa noite. Na verdade, a gente está com uma certa dificuldade em aplicar a matriz. Uhum. A gente está meio que parado nisso. Conseguimos adiantar muitas coisas. A gente conseguiu falar com o Alexandre e finalizar tudo que faltava. E o que ficou pendente para a gente mesmo, que a gente não está conseguindo colocar para frente, seria a matriz. Então, a gente Uhum. queria pedir a sua ajuda em relação a isso. Tá, o que, que ficou resolvido da pesquisa que a gente estava tendo problema ontem, Verônica? Então, professor, boa noite. Boa noite. Eu acho que o que aconteceu foi um grande mal entendido. Foi uma troca de informação que o Alexandre ele não concordou. Tipo, nós fizemos a pesquisa, até mandei para o senhor avaliar Uhum. também. O senhor colocou seus pontos e falamos com ele. Ele falou que a pesquisa não estava da maneira que ele queria e nós tentamos reformular do jeito que ele queria. E mesmo assim ele continuou dizendo que poderíamos reformular para melhorar. Então, o que a gente decidiu é, tá bom, tudo bem. Vamos fazer do jeito dele e enviar de novo. E para a gente não ficar empacado nisso, continuar a fazer as outras coisas que faltam, que Uhum. eram as entrevistas com os funcionários dele, qualitativamente, e analisar
a pesquisa que fizemos quantitativamente e a matriz. Aí hoje eu consegui falar com o Alexandre sobre a pesquisa. Ele também está fazendo uma pesquisa de satisfação do cliente pela empresa dele. Então, o que Aham. acontece? Para não ficar duas pesquisas, uma sobre a outra, e ele ter que enviar de novo essas coisas, ele preferiu juntar a pesquisa, juntar um pouco dos dados que a gente estava fazendo e com a Uhum. pesquisa dele, que ele está elaborando com os gestores, e enviar. E enviar os dados para a gente da pesquisa. Isso que ficou decidido. Aham. É, Professor, eu acho, para diga. ser, para ser sincera, eu acho que ele aproveitou o gancho da nossa pesquisa numa coisa que ele não tinha focado em fazer na empresa dele, em saber o que os clientes deles achavam. Então, assim, ele está aproveitando a nossa pesquisa para poder estar fazendo a dele e passando para a gente a pesquisa que ele fez. Eu acho que é isso que ele está querendo no Uhum. momento. Aquela primeira pesquisa de clima organizacional, se não me engano, ele tinha pedido para os 3 grupos que estão trabalhando com a empresa dele fazerem uma pesquisa só, não foi isso? Isso, ele já até Correto. passou o resultado Tá, pra gente. nessa ele não pediu a mesma coisa, não? Não, Não, por enquanto porque não. Ele vai passar eu para vi. vocês contatos Sabe o que diferentes. eu tô achando muito estranho? Hum. Me parece, não sei, me parece que só a gente perguntou isso a ele. Isso que eu ia falar. Entende? Tipo, Porque a gente, claro que a gente se comunica, né, professor? Sim. E aí a gente não viu a barreira dele quanto a isso com nenhum outro grupo. Me parece que que só a gente tocou nesse assunto, tanto que quando a gente falou com ele na live, né, que a gente fez com ele Uhum. na videoconferência, ele até ficou surpreso. E nós fomos o segundo grupo falar com ele. Aí ele até ficou surpreso. Ele, nossa, isso é uma ótima ideia. Tipo, elogiou muito. Aí a gente já achou estranho. Acho que nenhum outro grupo chegou a tocar nesse ponto de fazer pesquisa com o cliente, entendeu? Uhum. Então, Daphne, assim, Por isso que tenha surgido uma maior resistência. pode ser, pode ser. Eu acho que, assim, eu só estou acompanhando o que vocês me passam e o que os outros grupos me passam, né? E que ele me passa. Eu não estou efetivamente atuando junto com o grupo nas entrevistas, por exemplo, nas conversas com eles, com o gestor, justamente para ver o que está acontecendo. Então, assim, de uma forma ou de outra, eu vou dar um olhar externo, tá? E aí vocês analisam para ver se existe alguma coisa que faça sentido. Pelo que me pareceu, foi até uma coisa que eu conversei com a Verônica, eu acho que com a própria Kelly ou a Daphne ontem, eu não lembro. E, talvez, né, assim, ele reclamou do grupo de vocês, por falta de comprometimento, de profissionalismo, questão de horário, tudo mais. Eu não sei, por isso que eu estou falando, eu não sei se realmente isso aconteceu ou não. Eu sei que ele reclamou disso. Se vocês fazem a leitura de que não, nós fomos profissionais, teve um dia só que a gente se atrasou, pedimos desculpa, resolvemos tudo, não sei o quê. Pode até ser que ele tenha pego uma implicância. Não sei. Eu não sei, tá? Eu tô falando que assim, ele trouxe para mim algumas reclamações genéricas, bem gerais, assim, não pontuais para uma pessoa ou outra, mas pelo grupo em si, coisa que ele não falou dos outros grupos, né? Tem mais o grupo do Jonatas, que está trabalhando com a Principa, e também tem um grupo da Turma da Manhã, que também está trabalhando com eles. E assim, ele não reclamou desses 2 grupos, ele só reclamou do grupo de vocês. Não sei se vocês tiveram alguma atitude que possa ter prejudicado isso de alguma forma, mas eu acho que, assim, independente do que aconteceu, a gente não pode ficar remoendo isso, a gente tem que simplesmente virar a página, correr atrás de reverter essa situação. Eu acho que a melhor coisa é reverter a situação. E Não, olha, então, professor, isso já foi feito pelo nosso grupo. tá. Hoje eu conversei com ele foi até muito solícito, ele falou muito bem comigo, ajudou bastante, tirou
algumas dúvidas, deu ideias. Eu tinha pedido a ele uma pessoa para a gente poder estar fazendo a entrevista. Ele Aham. sugeriu que eu deveria ter 2 pessoas, que seria mais acessível, que daria para comparar melhor. Então, assim, ele foi bem tranquilo hoje. Sim. Eu pedi desculpa em relação se caso a gente fez alguma coisa. Aham. E não que a gente lembre, até porque eu ia até falar em relação a esse atraso que o senhor falou. Não teve atraso ainda. A É o que eu gente, tô falando, eu não nós sei, fizemos entendeu? Foi o 2 que ele me entrevistas passou. apenas com eles. Uma foi com a Rafaela, que eu participei, e a outra foi Aham. com ele. Não teve atraso, entendeu? E esse atraso, de Mas teve repente, umas até coisas que pode ter tinha sido de resolvido outro bem. grupo e ele conectou com o de vocês, por causa de por erro na memória. Pode ter sido Claro, também. eu acho que sim, professor. Até porque na nossa primeira reunião, a gente ficou esperando ele. A gente tinha marcado um horário, ele pediu para ser meia hora mais tarde, porque ele tinha um compromisso. Uhum. E a gente foi assim, falou, gente, nem que ele não esteja online, a gente vai online para ajeitar Sim. alguma coisa que ficou faltando e correu tudo bem. E foi isso que a gente não entendeu. Mas eu acredito que pode ter sido um dia ruim ou algo que foi falado e ele não gostou, mas a Sim. nossa preocupação era o tempo que estava curto e as coisas que a gente precisava. Então a gente parou e Aham. pensou, gente, a pesquisa de satisfação do cliente, no momento, a gente não vai precisar. Tanto é que os outros grupos não entraram nesse tema. Eu acredito que eu não lembro agora exatamente como é que foi, mas eu acho que a gente tinha comentado aqui junto com o senhor que seria uma coisa para adiantar, para a gente já ter, caso a gente precisasse futuramente. Ou seja, a gente estava criando um clima desconfortável que era uma coisa que a gente não ia precisar agora. Então a É, gente parou, na pensou e falou, verdade, não. até precisa. Eu acho que os outros grupos que estão dando bobeira aí se não correram atrás disso. Tá lá Sim, na mas não para entrega agora, para parcial. essa entrega agora, né? Sim, tá lá É, nessa entrega mesmo. na entrega parcial, Sim, satisfação Nessa do cliente. entrega parcial é a reputação, mas É é a reputação reputação. da internet que está escrito lá. então, aí foi que eu tinha falado em alguma live, eu não lembro qual exatamente, que, por exemplo, se for uma empresa B2B, como é o caso da Playcipa, provavelmente, tipo, a Globo, a gente presta serviço para a Globo, provavelmente a Globo não vai entrar no Facebook deles e falar lá, olha, a empresa é muito boa. Então, por conta disso, o ideal seria fazer essa pesquisa de satisfação com o cliente, justamente porque a gente não vai encontrar esses dados online. Quando é uma coisa assim, uma loja que vende roupa, vende qualquer outra coisa para pessoas físicas, ou alguém que presta serviço para pessoa física, aí é mais fácil a gente encontrar esses dados na internet. Então pode ser que assim, talvez isso tenha até passado dos outros grupos, nem perceberam que era para fazer isso. Vocês não estão errados com isso não, vocês estão certos. Agora, o que eu acho que a gente tem que tomar cuidado é o seguinte, ontem até a Verônica estava falando assim, parece que você não quer ajudar. Não é isso, gente. É que assim, eu tenho um limite, no sentido de que eu só sei o que vocês me passam. Então, por exemplo, vocês me passaram a pesquisa. Eu olhei a pesquisa de vocês, para mim estava ok, fiz um comentário ou outro, mas assim, eu não estou na cabeça do Alexandre e não sei como é que foi a conversa para saber quais são as demandas dele. Pode ser que ele queira algo muito mais detalhado. Assim, aí eu trago o lado acadêmico. Academicamente falando, o que vocês já tinham feito da última vez que eu olhei, já estava ok, já dava para passar. Estava perfeito? Não estava perfeito, mas pô, é assim, é o que dá para fazer com o tempo que tem. Então por mim já passava, tá? Mas aí depende da cabeça do cara. Se o cara chega, assim, eu até acredito que em outras empresas, as outras empresas que estão sendo analisadas, não está tendo essa triagem pelo gestor. Eu não sei, ninguém reclamou ainda de nenhuma triagem sendo feita dessa forma. Né? O cara recebe, primeiro lê, vê se está bom ou não. E foi uma coisa que eu tinha falado para vocês numa live. Gente, o Alexandre, ele é perfeccionista, é um cara que eu conheço o perfil dele, eu o conheço, dei aula para ele. Eu sei que além de ajudar vocês liberando as informações para vocês conseguirem concluir o projeto, ele vai querer ajudar vocês a ensinar alguma coisa. Então, essa parte
de toda a triagem que ele está fazendo, na cabeça dele, ele está ajudando vocês a serem mais profissionais. Inclusive, assim, uma coisa que ele reclamou de todos os grupos foi do contrato que o pessoal fez, que ele pediu lá, o primeiro contrato, né? E aí ele falou, cara, eu só tinha pedido uma coisa informal para dizer o que a gente vai, quais são as contrapartidas, né? O que cada um vai oferecer para cada um e só. Teve gente que fez um contrato, quase que um contrato em formato de contrato de trabalho, que não sei o quê, muita formalidade, mas aí eu sei que eles estão com pouco tempo, deixei passar. Então, assim, o cara é cri-cri. Eu falei isso pra vocês. O cara é chato. Porque ele é detalhista. Porque se ele achou o nosso contrato assim, é porque talvez é melhor errar, pecar por mais do que por menos. Sim, mas ele reclamou Acho que dos todo mundo três. teve o mesmo pensamento. Com certeza. E Verônica, olha só. Por mais que ontem a gente teve um clima meio desagradável com. Bernardo, foi ontem que você me mandou a pesquisa? Ou foi anteontem? Eu não lembro. Acho que foi anteontem, não foi? Ontem mesmo. Foi Acho que ontem. foi ontem. Isso. Aí naquele dia, tipo, 5 minutos depois que você me mandou e eu tinha te respondido, o Alexandre me ligou. E aí ele foi, conversei assim, uns 20 minutos com ele, estava falando de como que tá cada grupo, não sei o quê. E assim, apesar de vocês terem ficado estressados, galera, tem uma coisa assim muito legal que está acontecendo. O Alexandre falou que eles estão de olho em vocês, assim, nos grupos que estão trabalhando com ele. Inclusive, falou que estão formatando uma vaga para colocar um de vocês para dentro. Então, assim, foi o que eu falei para vocês lá no Estamos início. desempregada, professor, pelo amor de Deus. Então, Verônica, aí foi o que eu falei lá no início, cara, eu estou abrindo uma porta. O relacionamento vocês que vão ter que construir, eu não posso interferir nisso. E, porra, só o fato de o cara estar olhando para vocês, gostando do trabalho em geral, e querendo criar uma vaga para colocar uma ou duas pessoas para dentro, eu não sei, ele não me falou em número de vaga. Mas acredito que seja uma ou duas pessoas, até porque a gente saiu de uma crise e entrou na outra, né? Então assim, galera, a minha dica para vocês, tentem agradar o cara ao máximo. Faz do jeito que ele quer e como ele se propõe a ajudar, fala assim, pô, olha só, eu estou fazendo aqui, mas a gente está tendo dificuldade em fazer da forma que você está sugerindo, o que você acha que a gente pode mudar? E aí segue direitinho o que ele está indicando lá, cara. Por mais que isso seja até exagerado algumas vezes. E assim, mostra o trabalho, sabe? Ele elogiou, não me disse qual era o grupo, mas um dos grupos mandou um relatório da pesquisa de clima organizacional para ele. Então, assim, ele já ficou todo feliz porque ele, porra, o pessoal já me mandou um pequeno relatório aqui, eu já estou entendendo que tem algumas coisas que eu não sabia, e é legal. Aí ele já falou que ele e a irmã dele querem participar da apresentação de vocês, da final, né? Não dessa agora. Essa agora eu não permiti, não. Falei isso, da final não tem problema. E aí ele e a irmã vão participar, e vocês sabem que eles estão passando por um processo de consultoria lá dentro, né? Uma consultoria externa. Ele falou para o representante da consultoria lá, para o consultor, que vocês estão fazendo o projeto com eles e tal, e os caras gostaram da ideia. Inclusive, o consultor quer ir também na apresentação de vocês, o que pode até mostrar que ele está interessado em, de repente, abrir as portas da consultoria dele para algum de vocês também. Então, assim, são possibilidades. Só que a parada, assim, é um jogo nível difícil, né? O cara não é tranquilão. O cara é chato. Ele é complicado, né? Tem a cabeça militarizada completamente, né? Tudo é processo atrás de processo, tudo determinadinho da forma que ele quer. Beleza, mas se você consegue jogar o jogo dele, porra, ele vai ter uma forma de retorno aí para vocês, né? Acho que é válido a gente se ferrar um pouquinho para ter essa chance. Fala, Daphne. Sim, e foi pensando nisso ontem, professor, que a gente falou assim, não,
Vamos parar de agir com a emoção e vamos com a razão. O que a gente pode Exatamente. fazer para poder reconquistar ele e a gente começar? E vamos lá, vamos tentar outra pessoa. Sim. Conversar com ele. Aí foi o que tá dando certo. E também o seguinte, assim, eu acho que acaba simulando um pouco da vida real também, porque às vezes a gente vai estar prestando serviço até de consultoria, vamos supor, para uma pessoa, você vai ter vontade de esganar aquele cara. Ter vontade de mandar ele para aquele lugar, xingar 30 gerações dele e tudo mais. Só que a gente Mas precisa é o que ser a gente está profissional. fazendo. A gente engole o xingamento. Xinga entre Isso que a gente está vocês. fazendo. A gente engole o xingamento, a gente fica com raiva no nosso grupo, mas chega lá para ele, não, tudo bem, você me desculpa, a gente vai Exatamente. estar refazendo e vamos te mandar conforme solicitado. Só que a nossa dificuldade realmente foi como eu perguntei para o senhor que ele queria, né? Só em escala de satisfação. A gente mandou tudo em escala de satisfação, aí ele mandou outra opção que não tinha nenhuma escala de satisfação. Uhum. Aquela estou. Aí a gente tá assim, Discordo plenamente, concordo plenamente, essa? ele pediu isso. Aí a gente foi e colocou tudo nisso, que ele queria tudo padronizado. Perguntas curtas e respostas só assim. Não, discordo não, ele queria muito satisfeito, satisfeito, nem satisfeito, nem satisfeito e insatisfeito. Uhum. Aí a gente mandou assim. Aí depois ele mandou uma de volta que não tem nada disso. Mas enfim, a gente só falou assim, não, tudo bem, essa daí ficou muito boa, a gente vai usar essa daí. Só que agora a nossa limitação é na questão do prazo, porque a gente tentou fazer 4 versões do nosso questionário, e aí ele demorava alguns dias para responder, e quando respondia falava que não gostou, e pedia uma coisa diferente. A gente mudava e ele falava de novo. Porque pelo visto mesmo, isso é uma coisa nova para ele. Como eu falei, a minha percepção foi essa, de que só a gente entrou nesse assunto. Uhum. Talvez se outros tivessem falado, ele também tinha mandado a gente padronizar e fazer uma só, seria mais fácil para ele aceitar. Assim, Mas aí eu não vejo a nem nossa tanto questão agora é o problema. prazo, né? Uhum. Eu não vejo nem tanto Porque problema ele falou que ele quer passar agora. Entendi. Professor, tipo, resumindo o que a Daphne falou, ele pediu diversas modificações e no final a pesquisa que ele elaborou junto com os gestores dele estava muito semelhante à nossa que a gente já tinha passado a ele. Uhum. Entendeu? Então parece que foi, tipo, a gente teve tanto desgaste numa questão só que foi em vão. Sim. Porque o que ele pediu foi uma coisa padronizada e agora ele mandou um questionário que não tá nada padronizado como ele tinha pedido antes. E, tipo, parece que ele falou e fez a mesma coisa que a gente. Então, entendeu? E aí, Ou Bernardo? pegou o nosso para ele utilizar, né? Ou seja, poupou o tempo dele. Mas beleza. Desde que faça e te dê o resultado, tá bom. Faz o que ele quiser, né? Aí, Com certeza. Exatamente. Pra mim, ele faz o que ele quiser. O problema é só que ele não vai dar pra gente até segunda, entendeu? Isso que tá me pegando. Então, mas aí se for isso, aí o que vocês podem fazer na apresentação? Traz lá as perguntas, né? Não seria o ideal, mas se ele conseguir te entregar dado até lá, ótimo. Se não, você traz as perguntas, fala que você passou para ele e que está esperando o resultado. Acabou o problema. É só se comunicar comigo. Então, assim, se Sim, na conseguir, internet tem até algumas excelente. coisas. Você pode trazer. Na internet tem algumas coisas que eles mesmos cortaram da fala das pessoas e colocaram lá, não é isso? Das empresas. Também. Sim. E no Facebook tem gente avaliando também. Tem Então, comentário. vocês podem usar isso e falar que está fazendo a pesquisa. Porque, na verdade, uma coisa vai complementar a outra. Tá? E assim, Gente, boa noite. Mas pode ser que eu tenha falhado a memória. Só que eu lembro que na primeira reunião ele falou que ia separar os clientes dele para poder não ficar repetitivo a pesquisa que cada grupo ia incluir. Será que ele não está fazendo isso? Ele poderia fazer isso. Justamente, foi até uma sugestão que eu acho que seria legal, né? Não precisa, no caso, como são vários clientes, não precisaria padronizar os 3 grupos as pesquisas, e aí cada grupo pode pesquisar 1, 2 clientes dele e já está valendo. É só a título de ilustração, né? Não é uma coisa assim, você não vai pesquisar todos os clientes. Não é impossível, você não vai ter tempo para isso.
A ideia inicial era essa, só que agora ele tem a pesquisa dele que ele vai passar, entendeu? Aham. Aí a gente não tem mais essa opção de pegar pelo menos assim, nem que seja 3 clientes, mas pra gente poder perguntar. Então, mas aí depois vocês podem tentar negociar com ele isso, mesmo que seja a pesquisa dele. Porque aí, se ele liberar o contato do cliente, você pode acrescentar algumas coisas na pesquisa dele se vocês acharem pertinente. E assim, gente, uma coisa, vocês estão estudando sobre pesquisa. A gente teve uma aula sobre pesquisa qualia, uma aula sobre pesquisa quant, teve no RA, vocês estudaram. O cara não. Então, assim, questionário padronizado com todas as respostas iguais. Cara, isso não existe. Tá? Isso não existe. Por quê? Dependendo de que informação você vai pedir naquela pergunta, uma escala cabe, a outra não. É verdade. Exatamente. Entendeu? Foi que Então, a gente assim, até. ele não tem esse A conhecimento gente tava técnico. comentando isso ontem. Isso, sobre a questão, lembra? Por exemplo, da onde a pessoa, né, conheceu. Como você conheceu e por que você escolheu o serviço? Pois é, Aí não não tem cabe. como a gente colocar Como uma você escala, entendeu? conheceu? Aí E a gente aí, ficou, poxa, ficar sem saber. é, Essa é uma questão, um dado muito valioso, né? e aí, Então, você chega gente, nesse isso cliente. daí é um problema que vocês vão encontrar sempre com pesquisa. Por quê? Vamos supor que ele esteja pagando essa pesquisa. Ele pode determinar qualquer coisa e a gente vai ter que adaptar. Entendeu? Então, se fosse uma pesquisa paga, se ele quer botar tudo em escala da forma que ele quer, ou você vai ter que estudar bastante para conseguir argumentar com teoria, para dizer o porquê que aquela escala não serve, ou o que ele quer, ou você simplesmente faz a pesquisa do jeito que ele quer, vai ficar meia boca, né? Mas aí pelo menos você não teve estresse. Vamos supor, se você for um instituto de pesquisa que vai fazer uma pesquisa para ele, aí você vai argumentar. Se você faz parte de uma consultoria e dentro dessa consultoria você vai fazer uma pesquisa para entender melhor algumas coisas. Aí faz a pesquisa do jeito que ele quer. Se ele quer impedir alguma coisa, o problema é dele. Ele que está perdendo o dado, né? Ele que está dando viés no dado. Ele que está deixando o dado do formato que ele quer. Entendeu? E aí, como ele quer utilizar isso, esses questionários para ele também, então ele quer a forma mais fácil, porque todos os gráficos vão ser iguais, todos os resultados vão ser iguais, só vai mudar o tamanho da fatia. Então, isso que eu pensei, professor. Porque ele quer patronizado porque para ele seria de melhor análise. Uhum. Mas aí hoje ele me manda uma pesquisa que não tem nenhum padrão. Aí eu não consigo entender. Aí foi o que você falou, a gente só tá catando e vamos fazer do jeito dele. Não tem jeito, né, cara? O que a gente vai fazer, né? Se ele não consegue se resolver, eu acho que vocês podem até falar assim, olha, Alexandre, a gente conversou com o professor ontem sobre a pesquisa, a gente precisa passar essa pesquisa o quanto antes por conta das nossas entregas e tudo mais. A gente pode passar essa mesmo que você fez, ou então até para vocês mostrarem trabalho, vocês podem pegar que ele mandou por último e sugere uma ou outra pergunta extra, só para dizer que vocês olharam, leram com calma, analisaram, perceberam que estava faltando alguma coisa, para puxar a sardinha para o lado de vocês. E pede para ele, cara, tem como você passar logo? A gente precisa disso daí para no meio da semana que vem, mesmo que vocês não tenham para segunda, né? Que vocês usem depois, né? Faz como eu falei, diz lá como é que foi o questionário, traz as informações que vocês têm disponível online e depois diz que não teve os resultados ainda porque o gestor demorou a passar a pesquisa e ponto final, acabou. Entendeu? Não vão ter pontos descontados por conta disso. Entendido. Tá? É justamente isso que eu queria deixar claro, porque a gente não tá fazendo por má vontade mesmo, não. Sim, É por sim. problema mesmo de comunicação, entendeu? Além disso, a gente tava com uma dúvida bem grande na matriz, Aham. porque o exemplo que a gente ficou batendo ontem era assim: se eu te presto o serviço A presencialmente,
Aí amanhã eu passo a te prestar esse serviço A, mas de forma virtual. Isso é um novo serviço ou Sim, não? sim, Seria um novo produto? sim. Vocês podem considerar É, sim. Né? Os treinamentos que ele dá, né? Isso, isso. é isso que a gente estava pensando. Ele, tudo que a empresa faz agora, o serviço dela é presencial. Aham, Aí, caso por conta da pandemia, iria mudar e dá para adaptar alguns produtos para serem online. aham. Aí a gente ficou nessa dúvida, que o senhor até quando mandou um site sobre a matriz Ansoff, tinha no site a matriz de 4 pilares e é uma matriz de 9. Aham. Tipo, isso seria um novo produto ou seria só a personalização de um produto já existente? Eu acho que não seria personalização, porque a personalização é quando você está trabalhando focado em um determinado pedaço do seu público-alvo. Né? E no caso, você transformar o seu produto físico, né, real, em produto virtual, você tem um novo produto. Né? É só pensar na quantidade de coisa que ele vai ter que fazer para transformar esse curso, que é presencial, os treinamentos presenciais, em online. Ele vai precisar de Entendi. tecnologia que talvez ele não tenha, ele vai precisar de gente para fazer as gravações, editar os vídeos, então ele vai, é um produto novo, Ok. tá? Mas aí o mercado seria o mesmo ainda ou não? Aí vocês vão precisar decidir se ele for vender Mas assim, no caso o dele, se fosse o curso. treinamento Então, mas hoje ele faz treinamento para quem? para as empresas, ele Empresas. Para faz as empresas. treinamento de segurança do trabalho. Então, se ele continuar dando treinamento para as empresas, só que na modalidade online, é só um novo produto. Entendi. Professor, uma outra dúvida também que a gente ficou ontem é em relação ao mercado. Vamos supor, ele tem credenciamentos fora do estado. Uhum. E a gente considera esses credenciamentos nos outros estados como um novo mercado? Então, o que seria esse credenciamento em novos estados? Vamos supor, ele tem uma empresa que é de São Paulo, Aham. que tá, no caso, quer fazer parceria e tudo mais, mas ele não tem uma sede lá. Ele se credencia com alguma clínica para essa clínica terceirizar o serviço. Não, tipo uma parceria. Isso. Tá. Isso não seria um novo mercado ou não? Ir Porque, para por lugares exemplo, que ele ainda não foi? Isso. isso. Sim, Novo poderia ser um novo mercado. Porque talvez outros estados tenham outras características. Né? Eu acho que A gente assim, bateu na tecla ontem. acaba Por- sendo uma saída fácil, né? Mas aí eu acho que vocês podem ganhar mais dando outras possibilidades. Né? Porque isso daí é meio que o passo óbvio para ele. E aí eu acho que vocês se destacariam se vocês pensassem em algo que não fosse tão óbvio. Porque os Entendido. grupos que estão trabalhando a princípio, eles estão justamente indo para esse lado do, vamos fazer virtual, vamos fazer não sei o quê. Então, beleza, se já tem uma proposta de virtual, né, você talvez não precise de tantas clínicas, tantos outros lugares. Ou talvez você possa criar outro produto para outro público. Ou o mesmo produto, né, treinamento, mas para outro público. Não sei, A gente tentar. pensou, a gente não, a Kelly, na verdade, pensou, e eu hoje estava ouvindo de novo as coisas que a Rafaela falou, a gestora, né? Aham, Que ela até tinha essa vontade de estender, mas aí seria para diversificação, de estender para a saúde em geral, a questão mental, né, e aham. tudo mais. Aí a gente tinha até pensado em atendimento para a área de psicologia, ginástica laboral, que a Kelly falou. Aham. Assim, não sai do cunho deles, né? Sim, continua sendo treinamento, mas para outro público, né? Um público diferente. Ou treinamentos Mais ou diferentes, menos, na porque não é bem verdade, né? treinamento, né? É um atendimento, né? Entendi, entendi.
Seria tipo um produto novo, no mercado novo também. Então, de repente, se encaixaria em É o que a gente tinha diversificação. pensado. É o que a gente tinha pensado, estaria Sim, certo, né? sim. Professor, só mais uma, ao meu ver, uma coisa. Penetração do mercado. A gente entrou até numa discussão ontem que a gente estava meio em dúvida sobre o que fazer. Uhum. Penetração do mercado seria, ao grosso modo, o marketing da empresa? Cara, é vender a mesma coisa para o mesmo público, só que vender mais. Então, como que você poderia estimular que as pessoas que já consomem os produtos e serviços deles consumam mais? Acho que essa é a Entendi. ideia. Eu lembro que a gente fez uma atividade que a gente usou, acho que McDonald's e Burger King. A Uhum. gente falava sobre os cupons, que era Sim. uma forma da gente aumentar as nossas vendas e já vender para quem a gente já vende, quem é acostumado a comprar. Tem combos também. Enfim, não deixa de poder ser encaixado alguma ação de marketing aqui, né, nesse quadrante. Mas existem outras opções. Pode ser não apenas uma ação de divulgação, mas uma ação de preço, uma ação que tem a ver com serviços casados, sei. Acho Uma que tem boa. algumas Tipo, possibilidades. professor, Diga. isso entraria em ele estar se disponibilizando para ir na sede da empresa, prestando serviço? É, tipo em loco, como Como se falaram fosse lá. Aham. um delivery, né? Não, Não em sei. ele fazer tipo acordo com a empresa de trimestral ou semestral e fazer o atendimento na sede da empresa. Isso entraria? Então, mas será que isso vai aumentar as vendas dele? Seria para o exame periódico, no caso, em vez do funcionário se deslocar. Que a gente tem que pensar também, por exemplo, no exame periódico. Ele atende mais empresas grandes, pequenas, médias? Qual o porte das empresas que ele atende? É, Empresas grandes. Porque ele está atendendo agora Rio de Janeiro e Rio de Janeiro é uma empresa grande. Rio de é, Janeiro, a Globo, Petrobras. Porque, vamos sim, supor, sendo uma empresa ele grande, diversifica. faz sentido ele ir lá, porque aí vai atender, sei lá, 10, 15 pessoas no mesmo dia. Se for uma empresa pequena, talvez a empresa tenha 20 funcionários, cada um contratado uma época do ano, não faz sentido ele ir uma vez por ano ou de tanto tempo na empresa fazer o exame periódico, porque tem um período, né, que a pessoa precisa fazer aquele exame. Então, talvez, se forem empresas menores, não vai casar um funcionário com o outro. Fez sentido? E se Até porque também não é sempre que faz exame periódico, não são Sim. todas as empresas. eles citam que eles trabalham com empresas de todos os portes, né? Tem essas duas que são os maiores clientes deles, mas também trabalha com pequena. E por isso que a gente ficou nessa dúvida se isso seria uma boa ideia para penetração de mercado. Pode ser, assim, se vocês acreditam que isso daí vai aumentar a venda dele, pode ser, pode ser. O cupom de desconto lá do McDonald's também é uma ação que poderia funcionar, né? Uma embalagem diferente de um, sei lá, um ovo de Páscoa, né? Chocolate aí vem de ovo de Páscoa, ou um chocolate especial para o Dia das Mães. Muda a embalagem, beleza, penetração de mercado. Então, assim, são algumas coisas mais simples mesmo, tanto que o resultado não vai ser tão efetivo quanto outras ações, porque você vai ter um aumento ali muito pequeno de venda. Vai ter aumento de venda? Vai, mas não tão significativo quanto, de repente, explorar um mercado novo, ou criar um produto novo, ou então se arriscar lá numa diversificação e fazer tudo diferente para
sei lá, começa a vender pão para americano. Porra, tudo diferente, né? É muito mais difícil eles fazerem isso, mas se eles fizerem, eles vão ter muito mais clientes do que tem hoje, porque vão entrar novos clientes na empresa. Então, assim, ali é tudo uma questão de trade-off, né? A gente tem que botar na balança e ver, ok, o que eu prefiro? Eu prefiro fazer uma coisa mais segura, que eu vou ter menos esforço, mas que a minha lucratividade vai aumentar pouco, a minha receita vai aumentar pouco, que é no caso da penetração de mercado, ou eu quero fazer uma coisa mais arriscada, entrar no mercado novo com um produto novo, diversificando ali, que vai me dar uma receita muito maior, porém vai ser mais arriscada, eu vou precisar fazer um investimento maior para me adaptar. Então a empresa precisa escolher. Então é bom vocês pensarem de repente até em mais de uma possibilidade, se vocês tiverem outras ideias, né? Pelo menos uma para cada, mas se vocês tiverem outras, vocês podem colocar. Acho A que vocês gente estão no colocou caminho certo. mais ou menos isso, 2 para cada, mais ou menos. É. Mas aí, nessa etapa do trabalho, a gente já vai ter que escolher qual das 4 seria melhor Não, para a empresa? a gente vai escolher no dia da apresentação, porque aí o que eu vou fazer? Eu vou ver o que vocês estão fazendo, o que o grupo do Jonathan está fazendo, o que o grupo da Mariana da Turma da Manhã está fazendo, para que cada grupo trabalhe focado em uma estratégia diferente. Porque, no final das contas, a gente vai apresentar para a mesma empresa. E o que eu pretendo fazer é colocar os 3 grupos para apresentar no mesmo dia, no mesmo horário, com os gestores. Né? Já que tudo indica que a gente vai continuar online por algum tempo, então se a gente conseguir juntar os 3 grupos no mesmo horário com os gestores, quanto mais diferente um grupo for do outro, melhor. Mais informação útil o cara vai ter. E mais possibilidades de estratégias ele vai ter. Então eu vou ajudar vocês a escolher no dia da apresentação do ciclo 2 agora. Então, nesse primeiro momento, vocês só precisam levar a matriz com as proposições de vocês, com as propostas. E aí no dia a gente escolhe. Porque, vamos supor, sim. algumas análises vão depender da decisão que a gente tomar com a matriz. Se a gente for investir na diversificação e trabalhar com mercado diferente, quando a gente fizer a análise das 5 forças de Porter, a gente vai ter que levar em consideração outro mercado. Se for muito diferente, né? Pode ser até que seja outra indústria, se for uma parada mais louca, mais fora do comum deles. Tá? Então, assim, é mais para a gente decidir no dia da apresentação o caminho que vocês vão levar. Entendi. E aí, assim, no dia, acho que vai ser legal porque eu quero que a gente tente fazer uma apresentação mais tranquila possível para os outros grupos opinarem também, né? Então, de repente, vocês apresentando o projeto de vocês, né? Como é que é a empresa e tudo mais, o perfil da empresa e tal, e vocês mostram na SOF, os outros grupos vão poder olhar aquilo ali e ajudar até a melhorar a SOF lá na hora da apresentação. E aí, a partir dali, a gente toma decisão para o ciclo 3. O ciclo 3 são mais análises. Né? Essa primeira etapa é mais uma etapa de olhar para a empresa, ver o que está acontecendo. O ciclo 3 é análise. Aí vocês vão fazer as análises, fazer as ferramentas, aplicar as ferramentas na empresa que vocês estão trabalhando. É um trabalho um pouco mais focado em estratégia em si do que agora, que é uma coisa mais voltada para o perfil da empresa, para entender o que está acontecendo na empresa. O que mais, gente? Tendente agora é só isso mesmo e a gente terminar a análise dos gráficos, que a gente transformou aquela pesquisa organizacional em gráficos. Uhum. A gente tem que só terminar essas análises para poder pôr no slide e na parte escrita. Só isso. Aí, E a Daphne, matriz, né?
Olha só, esses gráficos, por exemplo, vocês fizeram lá, sei lá, tem 20 perguntas. Aí cada pergunta gera um gráfico diferente. Você não precisa levar todos os gráficos. Você precisa levar todas as informações. Então você pode criar um parágrafo falando, olha, fizemos a pesquisa, perguntamos isso, perguntamos aquilo, aquilo outro, e aí quando saiu esse resultado, tantas pessoas falaram isso, tantas pessoas falaram aquilo. E aí você traz um gráfico ou outro para ilustrar o que você está falando, Sim, tá? Não precisa sim, é trazer isso uma mesmo. porrada de gráfico não, porque senão fica loucura. Senão fica até muito chato, ninguém aguenta, ninguém presta É, atenção. com certeza. A gente vai pegar só o mais importante, até porque algumas informações a gente vai cruzar, como o Sim. tempo de empresa, o que a pessoa achou, e Aham. também vai cruzar com a entrevista individual que a gente fez hoje, duas Perfeito. entrevistas individuais. Eu acho legal, por exemplo, no trabalho escrito, que vocês vão entregar no final do semestre, vocês de repente até colocarem mais gráficos. Também não precisa botar todos, só os que vocês acharem pertinentes. Mas no dia da apresentação, no PowerPoint em si, tanto agora no ciclo 2 quanto no 3, só os que vocês acham que chamam mais atenção. Não precisa trazer tudo, tá? Entendi. Que essa primeira etapa é só PowerPoint. Aí o que eu estou sugerindo? Se você está com tempo livre, já que a gente já acabou o RA, por exemplo, já não tem mais fórum, se der tempo, cara, já vai escrevendo o trabalho escrito do final do semestre. Vai Mas já tá eliminando o trabalho lá na frente. Oi? Já tá A gente escrito. já adiantou, então, graças a Deus. melhor ainda. Porque o que Graças a que... Deus, a gente foi fazendo e foi registrando lá, e tirando de lá pro slide. Boa, muito melhor, cara. Hoje a gente finalizou. Perfeito. Porque o que eu vejo de gente desesperada no final do semestre querendo escrever tudo é alucinante. E assim, tem muita A nossa informação, né, preocupação. gente? Até Melhor mesmo para adiantar. não ficar colocando coisa boba que não tem necessidade. Sim, sim. Ou acabar esquecendo de alguma coisa também, né? Que comentou e se perdeu no grupo do WhatsApp, foi. Sim, sim. É, mais comum também disso acontecer. Então, pessoal, se vocês não tiverem mais nada, a gente pode encerrar. Se vocês precisarem marcar outra entrevista, outra conversa comigo, é só marcar. Eu não marquei nenhuma para essa semana, justamente porque a gente trocou lá o dia da aula de hoje com amanhã, e na segunda a gente já teve lá a nossa discussão, aí eu acho que eu preciso deixar vocês trabalharem também. Eu não posso esquecer que vocês têm o momento de autonomia que seria em sala, vocês têm que fazer em casa. Então, tem que dar tempo para vocês fazerem isso também. Mas, se vocês quiserem marcar, é só falar comigo que a gente marca de novo. Entendi, professor. Deixa eu só Tá tirar bom? uma dúvida, professor. A apresentação do projeto final é qual data? O projeto final. Letícia, eu ainda estou para fechar isso daí, mas tudo indica Ah, que seja na segunda semana de julho. Segunda semana de julho? Primeira, no máximo segunda semana de julho. Aham, entendi. Se não me engano, eu não tenho de cabeça agora aqui, mas se eu não me engano, a nossa aula termina no dia 17 de julho. Então, No caso, a nossa última aula iria ser, então, na quarta, dia 15. então, aí provavelmente a entrega seja na semana anterior e eu preciso aí de um dia para fechar a nota de vocês e aí a gente faz a nossa reunião para passar as notas, para fazer um feedback geral, feedback de cada grupo e só. Entendi. Então, assim, é que eu não tenho de cabeça aqui o calendário, mas, se não me engano, é segunda ou terceira semana de julho que a gente para as férias. Que vai fechar, né? Então, Entendi. uma semana antes a gente faz a entrega do projeto. Ah, entendi. É outra semana pro feedback mesmo, né? Isso. Tá, Entendi. Não, para deixar já até a gente, né, deixar agendado lá no grupo. O que eu tenho programado aqui é que na próxima semana... Não, na verdade, com vocês vai ser só dia 1º de junho que eu vou liberar o RA. Eu posso até liberar na semana do dia 25, que a gente vai ter o evento na segunda e na quarta. Eu acho que é melhor deixar para o dia 1º. Dia 1º de junho eu abro o ciclo 3 para vocês.
Ciclo 3, né? Tá. Então essa semana é mais para vocês É, acabarem de desenvolver o projeto. Aí semana que Uhum. vem, na segunda, a gente tem a apresentação de vocês. Na quarta, a gente tem uma palestra. Na Uhum. outra semana, segunda e quarta, a gente tem evento. E aí na outra, a gente faz o ciclo 3, começa o ciclo 3. Entendi. Tá? Esses eventos eu professor, sempre. mas Não, pode falar, né? se pudesse liberar, a gente ia fazendo, né? Pra gente Tá. poder ir começando a fazer. E aí teria uma semana a mais, assim, só de liberar mesmo no Sim, portal, que aí depois tira a dúvida a partir do dia 1º, né? beleza, pode ter. Eu vou tentar adiantar isso para pelo menos tentar liberar na semana do dia 25. Eu Entendi. preciso fazer Se algumas puder Esse, no também, não tem caso, adaptações. pressa, não. Tá. esse RA do ciclo 3, professor, no caso, aí seria o mês todo, né? Porque aí no próximo mês já é a questão do trabalho, né? Da entrega final. No Isso. caso, esses fóruns para cada aula também vai estar disponível, os fóruns, Então, a gente vai ter toda aula. fórum também, mas vai ter em menos Hum. quantidade no RA. Entendi. A minha ideia é que a gente traga um fórum para cada tema do RA, mas aí também não vai Uhum. ser um fórum para você colocar o que você entendeu sobre o tema, vai ser um fórum um pouquinho mais elaborado. Mas aí vou trazer um só por tema e nas Uhum. aulas que a gente vai ter também vai ter o fórum, que aí geralmente é com exercício, né, que a gente estiver trabalhando em sala. Vai ter o quiz, né? Vai ter o quiz. Essas aulas que eu abro para vocês e a gente faz uma Hum. atividade, vocês assistem o Uhum. PowerPoint, depois a gente faz uma atividade, depois a gente volta para a live. Isso. Algumas dessas têm fórum dentro dela, né? Se você Tá. publicar Entendi. alguma coisa. E essas também vão ter, mas esses fóruns não são contados, só são contados os fóruns do RA, Entendi. tá? Tá bom E então, esses professor. geralmente são em grupo. Então tá bom Assim, então. A gente. vai ser um pouco mais leve na questão dos fóruns. Só que o RA ele é Uhum. mais ou menos do mesmo tamanho do ciclo 2. Hum. Então, assim, e a gente vai ter menos tempo, porque o ciclo 2 ele foi estendido por conta do corona, né? Uhum. Que a gente Verdade. deveria ter parado aqueles 15 dias iniciais, só que aí a gente continuou o RA, e aí acabou que a gente ainda está no ciclo 2, mas já acabou o RA desde semana passada, né? Retrasada. Já estão 2 semanas sem RA. E aí eu Mas tô o bom que deu deixando pra por conta do pra projeto e adiantar, né, o tal, projeto. tá? Mas aí o próximo vai Professor, ser um pouco mais corrido. Por isso que é bom adiantar o projeto escrito. Diga. em relação às apresentações, vai ser de acordo com o número de cada grupo? A ordem de apresentação na segunda e na quarta? Acredito que sim. Eu não pensei nisso ainda não, Letícia, Então tá. confesso. Não, Não, Mas porque deve ser na ordem dos nós, É grupos. muito. porque senão o nosso seria o primeiro, pra gente já se Aham. programar, entendeu? Então, de repente, eu acho que o de vocês é o primeiro, o do Jonathan é o quarto. Acho que seria legal que vocês apresentassem os dois, um perto do outro. Isso De daí, o repente. Jonathan, o terceiro, acho que é o quarto, né? Não faz muita diferença. Quanto antes você fizer, mais cedo você Tem algum acaba. limite, professor, de tempo? Os Ah, primeiros são os últimos. Assim, a aula inteira vai ser para isso, mas acredito que meia hora, 40 minutos de apresentação já está muito bom, né? Entendi. Sendo que assim, vocês vão ter muitas informações para apresentar. Né? São já 2 capítulos aí. Vocês vão falar das pesquisas que vocês fizeram, vão falar da história da empresa, vão comentar da matriz. Tem bastante informação. Talvez seja 40 minutos, nem dê tempo. É verdade. Então, assim, eu estou separando mais ou menos 1 hora para cada grupo. Tá? Para a gente, desde a apresentação até a gente decidir como é que vai ser a decisão da matriz e dar o feedback. Então, estou contabilizando dessa forma. E aí a gente faz Então tá bom, todas, então. só que a gente vai precisar fazer todas na segunda. De todo o grupo, né, vai ser Todos na os segunda, 4 né? grupos na segunda, isso. Entendi, então. Então tá bom, Esses então. eventos são o quê? São palestras? Então, eu na verdade, eu consegui esses 2 palestrantes. O Romualdo, se não me engano, que vai falar amanhã com vocês, da ABF,
que eu consegui em parceria com o professor Rafael, lá do Engenho Novo da Noite. E aí a gente vai juntar as 3 turmas, isso que vai ser legal, vai ser as 2 minhas do Núcleo 7, a turma dele do Núcleo 7. Na semana que vem é uma palestra que também eu que convidei o Vinícius, e aí ele vai trazer como que o Covid impactou os contratos de franquia, que também é bem específico para a gente. E aí na outra semana, que vai ter o evento, 25, 26 e 27, vai ser um evento da Celso. Tipo aquela semana de administração, Hum. a gente vai fazer isso online. Ainda não foi divulgado porque estão fechando as datas ainda. Os palestrantes, né? O cronograma, eles estão fechando. Mas acredito que no sim. máximo semana que vem já seja divulgado. Mas Provavelmente vai ser vai 25, ter 26 e horas 27. complementares, né? Com Eu não certeza vai gostei ter horas tanto de ver palestra. complementares. Oi, Kelly? Uhum. Não, sobre as horas complementares, porque Tá. geralmente Que quando bom. tinha essas feiras era sempre no Engenho Novo e a Sim. gente não conseguia ir porque era justamente no horário de aula que a gente tinha. Aham. Então, aí nessas, a gente não vai ter aula para vocês irem para o evento. E aí o que vai ser legal é que vai ter palestra de manhã e de noite. Segunda, terça e quarta. Então, galera, quem está precisando de hora complementar, vá às farras nesse evento, por Essa é a favor. hora. Essa é a hora. Eu nem tô precisando de muita, mas a gente não arrisca, a gente Pô, faz mesmo com assim, porque certeza. vai que dá alguma coisa errada no Vai que semestre. alguém lá da secretaria Aí. não lança alguma coisa, né? Então, Não, garante. professor, mas deixa eu perguntar. No caso, vai ser uma live ou vai ser... Vai ser parecido. Então, Hum. eu não sei ainda como é que vai funcionar porque eu não estou organizando. Eu estou organizando essas 2 que vão ser. A de amanhã vai ser na sala do professor Rafael e a da quarta que vem na minha sala. Agora, o evento eu não sei como é que eles vão fazer, porque eles são todos os alunos, né? Não sei se de repente Ok. vai ser no perfil da Flávia, se vai ter uma sala específica para isso, se vai ser em outra plataforma, não sei. Ah, entendi. Ainda não foi Então tá bom. divulgado. Se o senhor ficar sabendo maiores detalhes, aí o senhor avisa, Não, então. pode deixar. Amanhã eu vou publicar para vocês o endereço da sala do professor Rafael, para a gente ir lá para a palestra. De qualquer forma, eu coloquei tanto no portal quanto no WhatsApp o endereço para vocês comprarem o ingresso lá no Simpla, né, de graça, mas Isso. compra lá porque É só pra ficar registrado. e para vocês garantirem uma complementar, né? Porque aí vocês colocam isso daí como evento que vocês foram. E Mas você sabe o ingresso é o comprovante. quantas horas que vale esse ingresso? Geralmente vale o horário da palestra, então deve valer 1h30. Vai ser Entendi. tá programado para de 7 às 8h30. Se tiver especificado lá no ingresso, não lembro se tá. Se não tiver especificado, o que vocês podem fazer? Vocês podem me procurar semestre que vem, ou quando a gente voltar, e aí faz aquele papel a folha de rosto lá que vocês preenchem, né? E aí eu assino dando as horas, ou eu, ou o professor que estiver com vocês no semestre que vem. Ah, entendi. Entendeu? E o link para poder ter o comprovante do dia 20 ainda a gente não tem, né? Do dia 20 ainda não criei. Ah, vou tá, porque eu criar e sei que eu só boto me lá. inscrevi em uma. Não criei ainda não. Vou criar e boto lá pra vocês. Tá bom, então. Entrou até um penetra aqui. Não sei se vocês chegaram a ver. Eu Tal Isso de que eu ia perguntar, Said. quem é Júnior? Quem é Júnior? Júnior eu nem vi, eu vi um tal de Said. Entrou e saiu. Era Said Júnior. Então, não faço ideia de quem seja esse cara. Só se ele for da turma do Núcleo 1 e entrou na sala errada. Que eu só dou aula pra eles na sexta. Sei lá. Saber. Então tá bom, gente. Gravei aqui nossa live, vou colocar disponível lá, que a Lana não estava no início, e de repente alguém caiu, aí qualquer coisa é só vocês assistirem de novo.
Valeu, professor. Tá bom, gente? Professor, muito Obrigada. obrigada. Boa Nada, noite. Obrigada, Até gente. Boa amanhã. professor. noite. Tchau. Tchau. Até amanhã. Boa noite.